Então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para apresentar a resolução do exercício que vocês fizeram no último quiz. Vou tentar explicar, ele já está resolvido, vou tentar explicar os macetes na resolução de um exercício que apresenta associação mista, então série paralelo, e onde foi pedido que vocês calculassem todos os parâmetros indicados. Tá? Em primeira mão, assim, a primeira coisa que a gente tem que analisar nesse circuito é justamente as ligações e onde nós temos os valores, né, a serem calculados, quais são os parâmetros que precisam ser calculados. Nesse caso, então, eu desenhei o circuito, vou apontar aqui, então, os valores que a gente vai precisar calcular. Nesse caso aqui, a tensão nesse capacitor, a tensão nesse resistor, a corrente nesse indutor e a corrente nesse resistor, certo? Então, partindo dos dados que foram fornecidos, de resistência, capacitância e indutância, precisávamos calcular, então, as reatâncias indutivas e capacitivas. A primeira informação que é importante de ser destacada é justamente o valor da frequência, né? Que foi, então, apontado indiretamente na corrente que foi dada na forma trigonométrica. Então, aqui a gente tem o valor de corrente com variação em função do tempo e a frequência a gente tira, então, daqui. Nesse caso, a frequência F igual a 60 Hz. Né? Às vezes, o valor já vem aqui com a multiplicação realizada na forma de frequência angular, a gente precisa, então, isolar a frequência para encontrar seu valor. Eu já passei para cá, na forma polar, o valor da corrente, né, dessa forma trigonométrica para a forma polar, uma vez que a gente vai precisar dessa informação depois. Então, para a transformação, lembrando, módulo na forma polar é igual ao valor máximo da forma trigonométrica dividido por raiz de 2. E o ângulo, então, vem do deslocamento que é apresentado aqui na forma trigonométrica. Peço desculpas pela imagem estar balançando em função do suporte do telefone. Bom, partindo dos dados fornecidos, então a gente precisa calcular o valor das duas capacitâncias, né, a reatância capacitiva, e o valor dessa indutância aqui, que é buscar a reatância indutiva. No caso da capacitância, a equação já está dada aqui, tá? Então, menos J1 sobre ômega C, ômega frequência angular, C valor da capacitância, valores apresentados na equação, a gente obtém esse valor aqui como resposta. Então, menos J, 2,65 kΩ. Né? Lembrando que a reatância, o X, capacitiva, sempre vai apresentar um valor negativo, né? Menos J. Reatância indutiva, a gente calcula, então, J ômega L, então, o valor dele dado lá na folhinha aqui, 10 milihenries, aplicados na equação, a gente chega na resposta de J377 ohms. Né? Vejam que, no caso da reatância indutiva, a gente tem um parâmetro positivo, né? Os dois apresentam um ângulo, são valores apontados no eixo dos imaginários, né? Porém com sinais opostos. Em relação à associação, então, a minha recomendação na resolução desses exercícios é que a cada associação feita, seja série ou paralelo, a gente redesenha o circuito para não perder as referências, né? A gente poder localizar as referências, uma vez que para calcular os parâmetros no meio do circuito, nós precisamos voltar, né? A gente vai reduzir o circuito a uma forma simples de uma fonte de tensão e uma impedância, porém a gente vai precisar voltar no processo para poder identificar onde estão os valores que a gente precisa calcular. Bom, a letra A pedia então para calcular a impedância total, e então vou apresentando aqui as resoluções para vocês. Primeira associação que a gente tem aqui, sempre
a gente resolve a associação do ponto mais distante da fonte indo em direção à fonte, e aí a gente vai identificando as séries e paralelos, tá? Então, a primeira associação que a gente tem aqui seria um paralelo entre essas duas impedâncias, uma reatância capacitiva e uma reatância indutiva, paralelo entre as duas aqui. Então, está expressa a equação que vocês podem realizar de diferentes formas. Podem fazer, no caso da forma da admitância ou da impedância, que foi o caso que eu apresentei aqui. No caso dessa associação, o valor apontado é esse aqui, tá? Veja que tem uma diferença muito pequena dessa reatância indutiva para esse valor aqui, tá? A gente chamou ele de ZT1, Z total 1, tá? Realizei essa associação, então o próximo passo foi redesenhar o circuito, tá? Substituir, então, esses dois componentes por uma impedância ZT1 com o valor apontado aqui, tá? Então, vejam que assim a gente não perde as referências. Eu vou precisar calcular esse VR aqui. O VC, que está apontado aqui na capacitância, uma vez que essa indutância está em paralelo com essa capacitância, ele permanece aqui, uma vez que as tensões são iguais em elementos conectados em paralelo, né? O que mais a gente precisa saber desses parâmetros ainda é a corrente IL, esse parâmetro aqui, então, está aqui dentro, a gente não consegue calcular, né, encontrá-la com essa redução do circuito. Então, por enquanto, a gente não aponta ela aqui. O IR permanece aqui, que é um parâmetro que a gente vai precisar calcular mais tarde. A próxima associação que nós temos é uma associação série entre esse resistor e essa impedância aqui que a gente já calculou. Parâmetro é fazer a soma. O Z total 2 faz a soma direta dos dois, tem um valor real e um valor imaginário, que me dá como resultante, então, essa associação aqui, esse valor tão de 10,68 com um ângulo de 20,6 graus ohms, tá? Então, novamente fiz uma associação, eu redesenho meu circuito, agora, então, substituindo esses dois elementos por uma nova impedância Z total 2, tá? Então, agora nós temos um circuito com 3 elementos em paralelo. Veja, minha resistência de 220 ohms permanece aqui, para a qual nós precisaremos calcular mais adiante o valor de IR. Tá? A minha capacitância permanece aqui, e agora fico somente com essa impedância aqui. A partir daqui, se torna simples e temos vários caminhos que podemos seguir para calcular a impedância total. Destaquei a vocês na aula que uma das formas, talvez a mais simples, seja calcular as admitâncias Y1, Y2 e Y3, e aí, quando calculo por admitâncias, o paralelo é igual à soma das admitâncias, que foi a forma como eu procedi. Se vocês quiserem, podem resolver por paralelo de 2 a 2, usando as equações que a gente apresentou em aula. Então, aqui, nessa resolução, eu vou apresentar a vocês através das admitâncias, que é um processo que vocês não estão acostumados a fazer. Então, calculei a admitância Y1, o inverso de Z1. Então, apontei aqui Z1, Z2 e Z3, só para não perdermos as referências. Encontramos o valor aqui que é dado em Siemens, né? Y2 da mesma forma, inverso de Z2, encontramos o valor aqui em Siemens. E Y3, inverso de Z3, encontramos o valor em Siemens, tá? Para encontrar o Y total, agora que é o fim da resolução da questão A, faço aqui então a soma dos três e o meu Z total, já colocando direto, é o inverso dessa soma. Então, encontrei como resultado minha impedância total do circuito, 10,23 com um ângulo 19,45 ohms. Beleza? Então, voltando com a folha do exercício aqui, a próxima questão, então, é encontrar a tensão da fonte na forma polar. Bom, não foi dada a tensão da fonte, porém, a gente tem a corrente que está saindo aqui, né? Essa corrente, então, IS, que a gente encontrou lá com 10 ângulo 0, tá? Então,
partindo para a segunda folha da resolução, eu redesenhei o circuito aqui de forma simples, uma fonte e uma corrente total saindo e uma impedância total com o valor dado, né? Dessa forma, a tensão a tensão da fonte é obtida de forma direta pelo produto entre corrente IS e impedância total. Uma vez que eu só tenho esse elemento no circuito, a tensão da fonte é a tensão total aplicada nessa carga, né? Então, corrente IS passa diretamente nessa carga, produto das duas me dá então o valor da fonte de tensão igual a 102,3 com um ângulo 19,45. Vocês talvez podem encontrar aí valores aproximados em função dos arredondamentos que foram feitos, certo? Bom, seguindo então, a letra C pede a tensão VR indicada na forma polar. VR, então, voltando aqui, a tensão nessa resistência aqui. Para encontrarmos o valor dessa tensão, precisamos saber, então, a corrente que circula nessa resistência. E aí, como eu destaquei antes para vocês, é importante que a gente tenha desenhado todas as reduções para poder identificar que corrente é essa. Então, vou voltar com a minha redução, tá? Com todas as reduções que eu fiz. Eu quero saber a corrente que circula nessa resistência aqui para poder calcular a tensão. Então, analisando essas duas reduções, eu posso verificar que terei aqui uma IC e aqui posso chamar aí, vou chamar ela de uma I3, certo? Poderia chamar então de I1, I2 e I3. Se a gente olhar para essa redução aqui, vou chamar então I1 aqui, I2 e I3. Essa associação série nos deu esse parâmetro, né? No qual a gente ficou aqui então com um circuito paralelo, tá? Então aqui a gente pode aplicar o teorema da divisão de corrente através das admitâncias, que fica mais simples, tá? Já vou explicar. Porque eu calculando essa corrente 3, então uma vez que eu tenho o 10 em série com essa impedância aqui, na resistência de 10 ohms. Então voltando lá para a segunda folha, aqui eu tenho redesenhado o circuito, então, com a resistência de 220, a minha capacitância, que tem valor lá menos J, 2,65 kΩ, e essa impedância aqui, que tem valor igual a 10,68. Eu vou colocar os valores novamente aqui, então, 10,68 com um ângulo de 20,6 graus. A capacitância é menos J, 2,65 kΩ, e aqui é 220 ohms, tá? Então, eu destaquei aqui vantagem de usar Y, tá? Usar a admitância. Ao usar a admitância, a gente estrutura a equação de forma muito semelhante à divisão de tensão, tá? Para calcular a corrente I3, que é a corrente que passa nessa impedância, ela é uma parcela, uma vez que a gente tem aqui IS chegando, né? Esse IS se divide nesse nó em 3 correntes, né? 2 e 3, tá? Ao usar as admitâncias, eu monto a equação. Então, corrente IS, que é a minha corrente total, sobre a admitância que eu quero encontrar a corrente, admitância Y3, então, sobre a soma das 3 admitâncias. Lembrando que essa equação só é válida quando eu uso admitâncias, tá? Se eu usar impedâncias, eu não posso aplicar essa equação, certo? Mas fica bem mais simples. Se vocês estivessem usando impedâncias, teriam que fazer a divisão 2 a 2, tá? Aqui a gente pode fazer independentemente de quantas cargas eu tiver conectadas em paralelo, tá? Então, substituindo os valores, tá? Os valores de Y são os mesmos que nós tínhamos calculado antes, lá na letra A. Então, substituir o valor de Y3 aqui, Y1, Y2 e Y3. Com isso, o valor da corrente total, produto, realizo as operações aqui e chego na resposta da minha I3 igual a 9,58 com um ângulo de menos 1,15,
tá? Então, essa é a corrente I3 que passa nessa carga. Eu redesenhei o circuito, então, tá? Aqui eu tenho o valor da minha capacitância, tenho uma impedância e a associação, o R10, né? Eu quero saber, então, essa tensão aqui, mais VR, tá? Reabri essa impedância aqui lá em cima, ó. Reabri essa impedância, voltei com ela para a associação da resistência mais uma outra impedância, tá? Então, esse aqui é o meu VR, resistência vezes a corrente 3. Eu encontro essa tensão, tá? Resistência, valor 10, a corrente a gente calculou. A queda de tensão nessa resistência, então, é igual a 95,81 volts com um ângulo de 1,15 graus, tá? Então, aqui a gente já calculou essa tensão. Lembrem que eu destaquei para vocês antes, vou trazer novamente a outra resolução, né? Nessa parte aqui, uma vez que essa impedância está em paralelo, né? Que é o paralelo dessa indutância com essa capacitância, a tensão entre as duas é igual, né? Então, ao calcular essa queda de tensão, eu já encontro o meu VC, que é a questão D, que a gente precisa calcular, tá? Então, voltando aqui. O I3 é a corrente que está circulando nessa associação. Aqui eu tenho a impedância que a gente tem calculada igual J 3,76 ohms. Com isso, o valor da minha tensão VC é corrente 3 vezes o meu ZT1, que é justamente essa impedância aqui, tá? Então, 9,58 com um ângulo de menos 1,15 vezes a impedância ZT1, J 3,76. Com isso, a tensão que a gente encontra no capacitor é 36,03 com um ângulo de 88,85 volts, certo? Pronto. Então, próxima questão é a corrente, então, IR, tá? A corrente IR indicada, só para a gente relembrar, é essa corrente aqui, certo? Tá aqui apontadinha. Dessa forma, a gente volta lá para o nosso circuito, aqui, onde a gente tem os três parâmetros em paralelo, tá? Então, é o mesmo processo que a gente fez para calcular a corrente I3, né? Que a gente fez essa I3 aqui. A gente faz agora I1. Então, voltando lá, o I1, usando o divisor de corrente, é o I total, IS, vezes, então, a admitância para a qual eu quero calcular a corrente sobre a soma das três, tá? Então, montada a equação, meu IS total é 10, com ângulo 0, e aqui, então, estão os valores das admitâncias, tá? Eu vou trazer aqui só do ladinho, só para vocês verem. Então, tá aqui no cantinho, tá? Os Y1, valor tá aqui, que é o qual a gente está procurando, a corrente, Y2 e Y3, tá? Com isso, nosso valor de corrente encontrado é 0,458 com ângulo de 19,6 amperes. Nunca vamos esquecer de apontar as unidades, certo? Por fim, letra F é a corrente IL. A corrente IL é essa corrente aqui. Essa corrente aqui, tá? Então, para isso, a gente precisa reabrir o circuito, tá? Nós temos aqui, vou fazer todas as parciais, botar esta aqui. Nosso I3 está aqui e é correspondente, então, a essa associação série, né? E o nosso IL está aqui dentro, então precisamos reabrir essa associação. A gente volta para esse arranjo de circuito. Então, o nosso I3 está chegando nesse nó, que corresponde a esse nó aqui. Agora, eu abri, então, essa associação novamente e encontro aqui meu IL, certo? Então, é esse IL que eu tenho que calcular. Aqui está redesenhado o circuito, então preciso recalcular esse IL. Aqui nessa resolução, para vocês verem que a gente pode resolver de duas formas, das formas que vocês acharem mais conveniente, eu resolvi aqui com as reatâncias capacitiva e indutiva que a gente tem. Então, o XL
e o XC, que nós calculamos lá no início do exercício, tá? Então, aqui faço o divisor. Agora, a minha corrente que chega no nó, então, é o meu I3, que nós calculamos, o 9,58 com o ângulo 15, né? O XC tem valor, então, menos J, 2,65K de quiloohms. E aqui abaixo, então, a soma dos dois. Beleza? Aplicando a equação aqui, a gente chega nessa resposta, tá? 9,59 com um ângulo de menos 1,15. Aí vocês vão se perguntar, tá, como que eu tenho uma corrente com amplitude maior, né? Se ela é uma corrente que corresponde a uma parcela de I3, como ela tem amplitude maior que a própria corrente total? Lembrem que aqui nós temos uma reatância indutiva e uma reatância capacitiva, que tem ângulos opostos, certo? Então, ao operar essa divisão aqui, eu vou ficar com um valor com módulo maior do que 1, em função justamente da diferença angular aqui, tá? Isso é normal. Chegamos nesse valor decorrente, 9,59, com um ângulo de menos 1,15 graus amperes. Agora, a última questão, resolvido em todos os valores, era simplesmente apontar se o circuito é indutivo ou capacitivo, tá? Isso é simples, a gente só precisa olhar para o ângulo da nossa impedância total, tá? Uma vez que o circuito tem capacitores e indutores associados em diferentes ligações, a gente olha para a impedância total para verificar o resultante. No caso de um ângulo positivo, lembrando lá do nosso triângulo das impedâncias, né? Quando eu tenho parte imaginária positiva, né? Então, redesenhando aqui, imaginário, reais, né? Qualquer ângulo que transita entre 0 e 90 graus está relacionado a reatâncias indutivas, né? Então, o circuito é indutivo, ele não é puramente indutivo, uma vez que apresenta resistências e capacitâncias, né? Mas é predominantemente indutivo. Bom, espero que com essa resolução eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês e tenha mostrado aí as técnicas para a resolução de circuitos.